Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12. Você pode abrir a Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 12, do 27 ao 31. 1 Coríntios capítulo 12, 27 a 31. Irmãos, esse estudo de hoje é, na verdade, um complemento do estudo do pastor Pedro na semana passada, né? Porque é isso aí, Jonas. Porque o assunto é o mesmo, né? É a continuação do texto. Você vai perceber comigo que muda um pouco o foco a partir do capítulo 13. Mas hoje nós iremos dar sequência àquilo que o pastor Pedro estava falando aqui na semana passada. E ele estava falando na semana passada da importância de cada membro. Nós fazemos parte de um corpo. E neste corpo não pode ter espaço para a vaidade de alguém achar que é superior ao outro. Aí você fala assim, nossa pastor, mas então você não conhece a igreja não. Porque a igreja tem muito disso, é verdade. E não é só em empresa. Igreja. Em empresa também tem. Dentro da sua casa também tem. No convívio com a sua família também tem. Vocês lembram muito bem, porque eu já falei sobre isso aqui, que uma certa vez Jesus estava pregando e anunciando a sua morte e a sua cruz. E depois de Jesus anunciar a morte e a cruz, 2 discípulos chegam com a mamãe. E a mamãe fala assim, tem como colocar meus filhos um à direita e outro à esquerda? No mesmo discurso, ou pelo menos na mesma ideia, Jesus pregando sobre a cruz e sobre a ressurreição, sobre o sacrifício dele. Jesus estava caminhando quando chegou na cidade, a turma dos discípulos estava num grande silêncio. E no silêncio, Jesus pergunta, do que é que vocês estavam conversando? E a resposta foi, nada. Eles ficaram em silêncio. Por quê? Porque no caminho, depois de Jesus pregar sobre morte, depois de Jesus pregar sobre cruz, eles estavam debatendo quem era o maior. Quem era o maior. Então, infelizmente, nós temos, por sermos seres humanos, essa tendência. A tendência da comparação. Quem é melhor? Quem faz melhor? Quem prega melhor, quem explica melhor, quem tem a igreja melhor, quem tem a igreja maior, quem alcança mais pessoas. Nós temos isso. E isso é triste, porque isso vai minando o dom que Deus colocou no seu coração. Deus te deu um dom, ok? Deus te deu um dom. E esse dom não foi o dom que Ele me deu. O dom que Ele me deu não foi o dom que Ele te deu. Então, sabendo disso, eu que sou uma parte deste corpo, não posso querer ser a parte do corpo que o Jonas é. Isso é injusto até pensar nisso. Deus te deu o dom, ao invés de agradecê-lo por este dom, a gente fica comparando com o outro, parecendo que a gente quer o dom do outro. Então, para combater isso, Paulo explica no capítulo 12 de sua carta, depois que ele nomeia os dons, ele explica que cada um é importante no corpo. Só para ilustrar isso, Pedro já explicou, não vou explicar, só vou ler. Olha o versículo 15. 1 Coríntios 12, 15. O nosso estudo vai começar no 27, mas só para você entender. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é, há muitos membros, mas um só corpo. Esse texto é uma bênção. Porque há muitos membros, mas um só corpo. Traduzindo o que Paulo quer dizer, se todo mundo fosse profeta, onde estariam os evangelistas?
Se todo mundo tivesse o dom de variedade de línguas, onde estaria as pessoas com o dom da palavra de sabedoria, de conhecimento? Se todos tivessem o dom de curar, onde estariam aqueles com o dom de milagres? Porque já vimos aqui no texto que são coisas diferentes. Então perceba, irmão, se todos fossem pastor, onde estariam os diáconos? Ah, não, mas eu quero ser pastor. Por quê? Porque o pastor é o que sai na foto. E isso é hoje. Porque pastor bíblico não é o que sai na foto. Pastor bíblico nem sai na foto, ele está atrás das ovelhas. Ele está com tanto trabalho que quem sai na foto é as ovelhas. Quem come do pasto é a ovelha. Quem pega a aguinha pronta é a ovelha. Pastor é o que mais trabalha. Pastor é o que pega o boi pelo chifre. Pastor é o que tem mais serviço. Hoje é o que tem mais glamour, mas não era para ser assim. Era para ser o que tem mais serviço. Então perceba, se Deus te deu um dom, agradeça a Ele pelo dom que Ele te deu. Ah, eu queria o dom do outro. Não é para você querer. Nós já lemos que Ele distribui como lhe apraz. Ao invés de falar assim, eu queria isso, você tem que perguntar, Deus queria esse dom para mim? Ao invés de você falar assim, não, eu queria ser isso. Como é que você, sincero, que confia em Deus, diz? Matou? Obrigado. Como que você, sincero, um coração genuíno diz? Não, é o que Deus tem para mim. Hoje, eu estava lembrando do texto de Jeremias, né? Antes de você nascer, eu te conheci. E no ventre de sua mãe eu te separei como profeta às nações. Deus que separou Jeremias a profeta. E Jeremias, na sequência desse capítulo 1, diz assim, não, Senhor, mas eu sou só uma criança. Eu não dou conta. E Deus mostrou para ele que ele dá conta, porque o poder estava no chamado. Em quem chama, não em quem é chamado. O poder não está em você, o poder está em quem te chama, quem te capacita. Paulo também foi chamado em Gálatas 1, desde o ventre, antes do nascimento, para ser o quê? Apóstolo de Cristo. Então Deus não te criou, criou Jonas lá. Tem quanto tempo que Deus te criou, Jonas? 40 anos, vai fazer 41 daqui a alguns dias. 41 anos, Deus falou assim, deixa eu pôr esse menino no mundo. Aí saiu o Jonas. Aí com 15 anos, Deus não olhou para o Jonas e falou assim, mas o que vai ser do Jonas, hein? Deixa eu ver o que... Não, Deus o criou com um propósito. Deus o criou para ter um dom. Deus o criou para um objetivo. Então é por isso que ele está aqui, para esse objetivo. Então, o objetivo do Jonas é ser a mão. Então já tem mão. Ah, não, são duas, né? Então a Giovana também é mão. Então já tem duas mãos no corpo. Que benção. Precisa de mais mão? Já tem duas mãos. Então você é o pé. Mas precisa de mais um pé. Então vem ser pé comigo, Vitor. Já é pé comigo. Eu já sei o que você imaginou, Vitor. Eu vou falar no final do culto o que você pensou quando eu falei sou pé. Eu sou pé. Eu sei o que você imaginou. Mas você não é esse pé. Você é o pé de ministério. Você está aqui para nos ajudar juntamente comigo. Ah, não, mas eu agora quero ser pé e quero ser mão. Não pode. Já tem dois pés e já tem duas mãos. Ah, então o que que ninguém quer ser? O nariz. Ah, então eu vou ser o nariz. Tá entendendo, irmão? Imagina se a gente tivesse esse coração. Eu sei que é Deus que faz. Eu sei que é Deus que coloca. Mas eu estou tentando aplicar. Eu estou dizendo, imagina se nesta igreja tivéssemos esse coração. Já estão fazendo. Eu posso fazer outra coisa. Já estão pregando em lugares. Eu posso pregar em outros lugares, então. Nós tivemos um professor de missão, introdução a missões, que o nome dele era Maisel Rocha. E ele falou assim, gente, eu estou cansado de crente. Nas grandes cidades, por exemplo, se acotovelando nos púlpitos. O que era isso que ele estava querendo dizer? Já tem tanta gente na igreja? Já tem tanta gente querendo pregar lá na Matriz, por exemplo? Já tem tanta gente querendo pregar nos grandes centros? E poucas pessoas querendo pregar nos pequenos centros. Mas
São poucas as pessoas que querem sair dos pequenos centros, dos grandes centros, para irem aos pequenos centros. Mas, com toda certeza e com toda sinceridade, os pequenos centros estão precisando mais do que os grandes centros. Mas quem quer sair do grande centro para ir para o pequeno centro? Quem quer? São poucos. Mas a gente não é guiado por aquilo que a gente quer, a gente é guiado pelo chamado que Deus nos deu e pela necessidade da obra. Pela necessidade da obra. Correto? Aí a gente entra no versículo 27 do capítulo 12. E aí a gente começa a perceber, irmãos, que tem um movimento crescendo no Brasil aí, que não faz mais sentido não. Se você já aderiu a esse sistema, a esse movimento, você precisa se arrepender. E graças a Deus que eu estou vendo aqui, eu sei que não. Mas se você já pensou, e se esse pensamento voltar a você, esquece, não é bíblico. Vou ler e vou explicar. Ora, vós sois corpo de Cristo. E individualmente, membros deste corpo. Tem gente que fala assim, principalmente na internet. Internet é bênção? É bênção. Mas você tem que tomar cuidado. Não dá para ouvir todo mundo na internet, não. A não ser que você tenha um filtro muito maduro. Mas se você não tiver um filtro muito maduro, cuidado. Porque tem gente na internet, principalmente na internet, nesses movimentos aí, dizendo, eu sou a igreja. Eu não preciso de congregar, eu sou a igreja. Mas quem disse para você que você é a igreja? Você não é a igreja. Você é, individualmente, um membro do corpo. O texto está dizendo, vós sois corpo. Jesus, nos evangelhos, nunca virou para uma pessoa e disse, você é a igreja. Ele sempre coloca, eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Não é uma pessoa, você não é igreja, você não é corpo, você é membro. Outro dia eu escutei um pastor falando e é verdade. Você consegue ver um corpo sem um membro, mas um membro sem um corpo é assombração, sai correndo. É possível, aqui na igreja, perdermos membros por alguns motivos, mas ela vai continuar sendo igreja, porque tem outros. Agora, este membro, vamos supor, saiu daqui, pastor, muito obrigado, agora eu já estou maduro, não preciso mais de vocês, eu sou a igreja e vou caminhar sozinho. Se encontrar essa pessoa na rua, irmão, foge, é assombração, porque é um membro fora do corpo. Estou dizendo, eu sou igreja. E quem te permitiu falar que você é igreja? Quem te permitiu? Você não é igreja. A igreja é o conjunto. Sabe o que significa igreja? Eclésia, né? Assembleia, reunião. Aqueles que foram chamados para sair de suas casas, para se reunirem, para estarem juntos. É isso que significa igreja. Você não pode ser isso sozinho. Eu vou me reunir com quem? Comigo mesmo. Eu mesmo me dou a ceia, eu mesmo me batizo, eu mesmo oro por mim, eu mesmo faço o ofertório e eu mesmo dou a bênção apostólica. Que bênção maravilhosa. Você é a quarta pessoa da Trindade. Você é muito importante. Agora, o crente genuíno e verdadeiro sabe que ele é só um membro. Pastor, mas a igreja está corrompida. Muitas estão, não são todas. Pastor, mas tem muita coisa errada na igreja. Eu concordo. Passei hoje a tarde inteira ouvindo só um monte de coisa errada. Só tentando resolver um monte de coisa errada. Disse-me disse, não tem provas. Tem provas? Sabe? Não sei. Quem falou? Quem quer saber? O que aconteceu? O dia inteiro hoje. Só que aí eu vim dar o estudo bíblico. Por que eu vim dar o estudo bíblico? Porque eu sei que 7.000 não se dobraram a Baal. Porque eu sei que tem coisa boa ainda. Porque eu sei que tem pessoas que ainda querem o evangelho. Então, dizer que a igreja está corrompida, está suja, e por isso eu não vou, também é uma desculpa, porque se tem coisa errada na igreja, vem aqui arregaçar as mangas para nos ajudar a consertar o mínimo possível. Já que você sabe onde está o erro, vem fazer o certo. Já que você sabe onde está a dificuldade, vem nos ajudar a resolver.
Ah, não, eu sou a igreja. Não existe isso. Eu consigo sozinho. Ninguém consegue sozinho. Alguém aqui consegue sozinho? Ninguém consegue sozinho. É igual aquela turma que não gosta de polícia. Já viu a turma que vota em uns partidos aí que não gosta de polícia? Eu não gosto de polícia. Não, eu não gosto disso. Só que aí quando o ladrão rouba ela liga para quem? Para a polícia. Eu não gosto da polícia, mas você vai precisar da polícia, tá? É da mesma forma a gente. Eu não gosto de gente, não gosto de igreja. Mas cedo ou mais tarde você vai precisar da igreja. BO no casamento, pastor. BO na vida financeira, pastor. Tentação, pastor. Sem dúvida alguma, um dia você já precisou da igreja. Sem dúvida alguma, um dia você vai precisar da igreja. Sem dúvida alguma, nós precisamos estar juntos, porque nós somos membros uns dos outros. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Juntos, corpo de Cristo. Separados, apenas membros. E o foco aqui também é a importância do membro. Porque o oposto também pode nos preocupar. Porque já então que nós somos a igreja e quem está lá é só desviado, a gente pode pensar assim, saiu, então vai embora, tchau. Saiu, a gente pode pensar, então vai embora, tchau, não tem problema não, tchau. Se for lobo, irmão, ajoelha e agradece. Oh Deus, obrigado porque aquele bode saiu da nossa igreja, obrigado. Aí a gente agradece. Agora, se for membro, pode estar machucado. Pode estar passando por uma dificuldade. Então aí tem que ter também um olhar clínico e pedir a Deus para nos ajudar. Porque nesse contexto, cada membro tem a sua importância. Cada membro faz parte do quebra-cabeça. Se faltar um membro, vai ficar defeituoso. Se faltar um membro, vai ficar mais triste a situação, a igreja, o ministério. Se for, irmão, só quem traz confusão, vamos entregar Satanás, vamos deixar embora. Mas se for um membro precioso, vamos atrás. Eram 100 ovelhas, juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas, mas a Bíblia não diz que é no aprisco, né? Fala que é no deserto, mas tudo bem. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Aí o que aconteceu? As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas procurá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Essa é a vida de um pastor. Saiu da igreja? Saiu, tchau. Tchau se for lobo. Se for ovelha, vem cá, eu quero conversar com você. Você é importante para nós. Nós amamos você. Por que você não está vindo mais? Por que você não está congregando mais? Por que você não está fazendo mais parte? Por que é que você não está seguindo mais aquilo que ensinamos e pregamos? O que fizemos com você? Porque pode ser também que ele faça algo de errado aqui, mas pode ser que daqui a gente faça algo de errado. Nós erramos também. A liderança erra também. A igreja erra também. Os pastores erram também. Mas tem que ter muita maturidade para assumir erro. E eu tenho visto que, infelizmente, quanto maior a posição, menos a capacidade de reconhecer erro. Infelizmente. Tem gente que chega a patamares tão elevados que não tem mais capacidade de pedir perdão. Mas, meu irmão, lembre que o corpo é importante, que cada membro é importante. Lembre que cada pessoa deste lugar é importante. Lembre que você é importante para nós. Então, se eu errei com vocês, vamos consertar. Se vocês erraram comigo, vamos consertar. Só não vamos abandonar uns aos outros. Ok? Então, resumindo tudo, todos nós aqui somos igreja. Você sozinho não é igreja. Você é um membro. Tem a sua importância? Tem. Mas o que tem mais importância? O corpo inteiro ou só um membro? O corpo inteiro.
Não dá para sacrificar o corpo inteiro por um membro também não. Mas dá para sacrificar um membro em prol do corpo inteiro. Então você é importante. Mas fica ligado. Que também nós não vamos aceitar tudo também não. Ok? É mais fácil sacrificar um membro do que o corpo inteiro. Tá? Aí, dito isso e entendido isso, nós compreendemos o que Paulo fala no versículo 28. Porque o versículo 28 é assim, ó, a uns estabeleceu Deus. Estabeleceu quem? É só um que está lendo. 2 agora. A um estabeleceu? Misericórdia. Espera aí, gente. Escuta, eu só estou pedindo para você falar comigo o que está escrito aí na Bíblia que você está lendo. A uns estabeleceu? Sim, na igreja. Não. Deus estabeleceu primeiramente. Tá, então quem estabeleceu? Deus. Aí, pronto. A uns estabeleceu Deus. Quem estabelece é Deus. Quem levanta é Deus. Quem separa é Deus. Você vê nas cartas pastorais Paulo separando Timóteo como presbítero, até com imposição de mãos. Você vê Paulo dizendo assim para Tito, olha Tito, por essa razão te deixei em Creta para organizar as coisas restantes. Ou seja, Paulo levantou Timóteo e Tito como presbítero e disse para eles assim, levantem outros presbíteros. Só que quem que está por trás? É Deus. Então, Timóteo e Tito não foram presbíteros simplesmente porque Paulo quis. E sim porque Paulo foi direcionado por Deus para levantá-los como líderes. Quem levanta o líder é outro homem. Mas quem estabeleceu lá atrás é Deus. Eu estou falando de ministérios verdadeiros, concretos, coesos. Não estou dizendo de conchavo, de parceria, de alguém que foi levantado como pastor só porque é amigo do outro. Estou dizendo isso. Eu estou dizendo de ministério verdadeiro. Quem é que levanta é Deus. Quem estabelece? Deus. Aonde? Na igreja. Então é Deus que estabeleceu na igreja. Falta para alguns essa confiança. Porque eu tenho visto muitos, sabe como, irmãos? Bajulando líderes para conseguirem posições. Ah, não, eu vou tratar bem o pastor, eu vou tratar bem o membro, eu vou tratar bem fulano, eu vou tratar bem Beltrano, porque tratando bem eu consigo uma posição. Só que Paulo diz, opa, estabeleceu Deus. Quer ver? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, no versículo 11, Paulo diz, e ele mesmo concedeu uns. É Jesus. Não é o homem simplesmente, é Jesus. É Deus. É a Trindade. É Deus que estabelece. Irmão, não precisa bajular líder. Não precisa forçar a porta. Não precisa quebrar a maçaneta. Não precisa. Porque é Deus quem estabelece. É Deus que faz. Ah, ele só conseguiu por causa daquilo. Pode ser. Mas para um cristão genuíno, Deus estabeleceu. Se Deus te chamou para o ministério e você é um cristão genuíno, Deus te estabeleceu. Foi Deus que te chamou. Vão pensar de mim? Deixa pensar de você o que quiser. Ah, vão falar que foi... Deixa falar. Faz o que Deus está te mandando. Coloca em prática o seu ministério. Porque pode ser, e eu tenho certeza... Não, se foi Deus, eu tenho certeza, né? Se foi Deus, então, verdadeiramente, genuinamente, foi Deus que te estabeleceu. Ok? A uns estabeleceu Deus na igreja. Agora, olha isso aqui. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Aí depois, o próprio texto diz, depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Então Paulo aqui está sim colocando um nível de importância.
não de pessoas, e sim de funções. Paulo, desde o versículo 12 desse capítulo, está mostrando que nem todos têm o mesmo dom, nem todos têm a mesma situação, nem todos vão trabalhar da mesma forma. É verdade. Porém, escuta isso, todos têm a mesma importância em ser membro, mas tem função mais importante que a outra. E não tem como negar isso. E você percebe que as 3 funções mais importantes estão ligadas ao ensino. Estão ligadas à liderança no sentido de doutrina. Apóstolo, profeta e mestre. Esses são os ofícios que Deus estabeleceu em primeiro lugar, porque, sem dúvida alguma, são mais urgentes. E eu explico. Efésios capítulo 2, versículo 20 e Efésios capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz que a igreja do Senhor está poupada, baseada, alicerçada na doutrina dos apóstolos e na doutrina dos profetas. Então foram os apóstolos e os profetas que colocaram a base da nossa fé? Foram. Quem escreveu o Antigo Testamento? Os profetas. E a maioria do Novo Testamento? Os apóstolos. Então, sem dúvida alguma, nós precisamos agradecer a Deus e render-lhe graça por essas funções, por esses ministérios. O apóstolo e o profeta. Eles nos deram a base. Agora, o texto também diz os mestres. Olha, um mestre não é um apóstolo. Um mestre não é um profeta. Mas, muito provavelmente, o mestre pode ser um pastor, baseado em Efésios capítulo 4, onde ele estabeleceu pastores mestres. Então, todo pastor deve ser um mestre. Todo pastor deve aprender para saber ensinar. Todo pastor deve ter a capacidade de ensinar. Como é que você fala isso, Mateus? Efésios 4 já seria uma prova, mas 1 Timóteo 3 também. 1 Timóteo capítulo 3, quando diz ali os critérios para o pastorado, diz, tem que ser irrepreensível, tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser temperante, isso, aquilo e aquilo, tudo no caráter. Mas quando diz dom, diz apto para ensinar. Apto para ensinar. Então, um pastor, um mestre, tem que ter a aptidão do ensino, do estudo, tem que conhecer para ensinar as pessoas a palavra de Deus. Apóstolo e profeta colocaram as bases. Colocaram as doutrinas. E os mestres ensinam a doutrina. Aplicam a doutrina. O que seria de uma igreja sem mestres? Quer dizer, nós já sabemos. Tem muitas igrejas que caminham sem mestres. É triste. E muitas delas estão pipocando de gente. Talvez estão pipocando de gente justamente porque não tem mestres. Parece estranho isso que eu vou falar, mas tem muita igreja que só está cheia porque não tem explicação da palavra. Tem igreja que está lotada porque não tem ensino bíblico. Como pode? Pode. Muitos evangélicos hoje não querem estudo da palavra. Aqui. Domingo fica cheio. Quarta-feira fica como? Vazio. Se eu começar agora a tirar o estudo bíblico na quarta e colocar... estudo bíblico, né? Eu coloco aqui quarta-feira, quarta da cozinha. Quarta da cozinha. Toda quarta-feira agora nós vamos ter um lanche de graça para a igreja aqui, tá? Então a partir de semana que vem, nós vamos ter caldo de mandioca. Aí na semana que vem, cachorro quente de graça. Aí depois, pipoca de graça. Culto profético. Você acha? O que vem mais? O que vai encher mais? Um estudo bíblico ou um caldo de mandioca? Se você diz para mim estudo bíblico, assim, eu quero te falar uma coisa. Você tá em Marte. Você acha que eu venho para cá quarta-feira pensando assim, nossa, hoje vai estar lotado. Nossa, eu vou precisar de pedir para subir cadeira, descer cadeira, quer dizer, traz mais cadeira. Você acha que eu cheguei aqui quarta-feira assim? Não. Eu sei que vai ter menos pessoas que o domingo.
Por quê? Porque não é todo mundo que quer doutrina. Não é todo mundo que quer ensino. E eu já me acostumei com isso. Porque o estudo bíblico para mim é muito caro. Eu não estou falando só de quarta-feira. Eu estou falando de tudo que envolve estudo bíblico, né? Seminário, escola dominical, estudo bíblico. Isso para mim é a base de toda a igreja. Só que por onde eu passo, eu tenho visto que o mestre e o ensino são os menos valorizados da igreja. O tempo da pregação, às vezes, é o menor do culto. Eu fui pregar esses dias numa igreja, o pastor, no púlpito, me deu 25 minutos para pregar. E tinha sido mais de 1 hora de louvor, teve teatro, teve dança, ofertório demorou não sei quanto tempo, depois teve honra para os líderes da juventude, teve entrega de presente e na pregação 25 minutos. Eu peguei para ele e falei assim, 25 minutos? Aí ele falou, pode ser mais 10. Eu falei, 35 minutos? Obrigado. Saí pregando também, eu falo devagar, vocês já repararam, não já? Eu falei mais rápido ainda. E fui sapecando, não sei o que, vai pro inferno, não sei o que, e arrependei-vos. Deus abençoe, tchau. Peguei minhas coisas e fui embora. Não valoriza a palavra. Mas essa semana eu preguei numa igreja que me deu 1 hora e 15 minutos para pregar. Falei, eita, Deus honrando aí, ó, Deus restituindo aí, ó. Deus restituindo na minha vida. Irmãos, tem igreja que não quer Bíblia. E por que eu estou falando isso tudo? Porque Deus estabeleceu mestres. Mas tem gente que não quer. É muito melhor eu ser um motivador, vai encher mais. Irmãos, eu tenho a tática para essa igreja crescer. Mas eu não quero a tática que faz a igreja crescer. Humana. Eu quero a tática de Atos. Atos 2. E permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Eu não quero sujar o nome da nossa igreja em troca de números. Porque quem dá o crescimento é Deus. Ok? A gente só... Ele acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É Deus que chama. A gente só precisa estar na posição do que é uma igreja. Apóstolo. Profeta. Efésios 2:20 e Efésios 3:5. Guarda esses versículos na sua cabeça. Porque eles deram a base, é verdade. Já até falei se existe apóstolo hoje ou não, semana que vem, semana passada, né? Profeta ou não, semana retrasada, quando a gente falou da diferença do profeta do antigo, do apóstolo do antigo para o novo, isso aqui já está explicado. Mas esses apóstolos aqui são os da base. Agora, olha que interessante. Mestres, ok? Então esses são os primeiros, por quê? Porque eles merecem toda a honra e toda a glória? Porque tem que ter cadeira reservada? Porque o salário tem que ser maior? Não. É por causa da... Eu não gosto disso aqui não, mas eu vou falar. É por causa daquilo que eles carregam. E o que eles carregam? A doutrina da igreja. Quem é que doutrina a igreja? O mestre. Quem é que ensina a doutrina para a igreja? O mestre. Quem estabeleceu? Apóstolo e profeta. Ok? Então, é realmente um cargo mais importante. Mas não a pessoa, e sim por aquilo que este cargo faz. Ensinar e doutrinar. Aí depois, operadores de milagres. Eu vou ter que descer nas igrejas neopentecostal aí. Eu não falei pentecostal, eu falei neopentecostal. E como nós estamos aqui numa igreja que eu tenho a responsabilidade de doutrinar, a gente pode falar com toda a clareza. O que é uma igreja pentecostal? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é a igreja pentecostal raiz do Brasil. Todas as outras vieram da Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Agora, o que é uma igreja neopentecostal? Universal, igreja da graça, igreja mundial, em alguns casos a quadrangular. Essas igrejas eu não indico, eu não peço, eu não digo, eu vou sair da igreja para ir para a universal. Não vai. Uma das marcas do neopentecostalismo é a exacerbação, é a preocupação exagerada nas curas, na teologia da prosperidade e na confissão positiva. Curas. Percebam o culto da universal, da mundial, seja o que for. Não tem pregação. Só tem exigência de milagre, de milagre, de milagre, e que você vai contar o testemunho, vai contar o testemunho, que vai contar o testemunho, e etc.
Então é campanha universal. Tem Fogueira Santa de Israel. Pastor, não fala mal de igreja, não. Eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. Fogueira Santa de Israel é uma vez por ano um membro dá tudo que tem na Fogueira Santa. Aí eu sei a verdade e fico calado, porque não pode falar mal de igreja. Tem que abrir o olho dos crentes. Pastor, o que você quer então? Eu queria que a Universal acabasse. É isso que eu queria. Mas vai acabar? Não. Talvez até que bom que não. Por quê? Porque até naquele meio, Deus salva pessoas. Salva. Mas não salva pela igreja. Salva pela sua graça. Pela sua misericórdia. Mas deixa eu te falar uma coisa. O camarada que converte na Universal e quer Jesus, ele sai. Ele não fica. Porque nós precisamos de doutrina. Nós precisamos de igrejas sérias. De igrejas sinceras. Nós precisamos. Deixando esse parêntese então, olha o texto. Depois de ensino, doutrina, depois disso, vem os milagres. Mas nas igrejas neopentecostais, primeiro é o milagre. Primeiro é a bênção. Primeiro é a prosperidade. Primeiro é o dinheiro. Depois, o resto. Depois, dons de curar. Irmão, tem que ler isso. Eu preciso ler isso aqui. Dons de curar é depois do profeta. Dom de curar é depois do apóstolo. Dom de curar é depois do mestre. Ok? E depois do dom de curar, socorros. É esse socorro aí, ou socorros, está em Romanos 12. Romanos 12, do 6 ao 8. E nós já estudamos Romanos aqui. Romanos 12, do 6 ao 8, é a ideia de auxílio, ajuda ao pobre. Ajuda à necessidade da igreja, fisicamente falando. Então, pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou profeta, eu não sou evangelista. Eu acho que eu não tenho dom. Talvez o seu dom é um dom de socorro. Talvez Deus colocou no seu coração o desespero por ajudar pessoas. Talvez Deus colocou no seu coração a condição de abençoar pessoas em necessidade. São dons de socorro. De uma certa forma, os apóstolos, os diáconos fizeram isso. Em Atos capítulo 6, cuidando das mesas das viúvas. Os apóstolos se separariam para a oração e para a palavra. Enquanto os diáconos estariam fazendo o quê? Cuidando das mesas. Tem viúva sem comida? Então pode deixar que a gente separa. 7 homens. 7 homens. Cheios do Espírito Santo. Cheios de sabedoria e de boa reputação. Eu tenho o dom de socorro. Pastor, posso ficar na boate segunda e terça ajudar o pobre? Não. Eu tenho o dom de socorro. Posso trair minha esposa na quarta e dar uma cesta básica na quinta? Não. Você tem que ser de segunda a segunda, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e de boa reputação. Ok, meu irmão? Dom de socorro. Ao outro, dom de governo, liderança. Tem gente que é um líder nato. Mas não é porque é um líder nato que vai ser pastor. O pastor é um líder? De certa forma, sim, porque conduz o rebanho na igreja. Na palavra. Porém, o dom de governo talvez você não tenha, que é o dom de gerir. Tem que ser um dom. Tem que ter dom. Infelizmente, hoje nós temos pastores gerindo. É uma realidade. Faz parte do meio que nós estamos vivendo. Só que quão precioso seria se toda a igreja pudesse tirar um dia esse fardo de um pastor. Imagina, Pedro, se daqui a algum tempo a gente tem a oportunidade de pegar uma pessoa que tem o dom de gerir, nato, para gerir tudo que a gente precisa gerir na igreja, para a gente ficar preocupado só com o quê? Com a palavra e com a oração. Esse é o modelo ideal. Era isso que deveria acontecer. Porque tem o dom de pastor, mas tem o dom também de governo. O pastor exerce esse dom de governo? É claro que sim. Eu estou dizendo para vocês que tem pessoas com mais aptidões a isso. E o pastor pode ficar responsável para cuidar das ovelhas. Mas nós sabemos que o presbítero faz isso, o pastor faz isso. Tem que ter também essa liderança, né? Aí lá no final,
porque nós mudamos essa lista aqui, essa ordem aqui, não sei porquê. Mas daí depois ele fala assim, ó, variedade de línguas. Variedade de línguas. Mas hoje, se o camarada é crente, ele só é crente se ele fala em línguas. Só se ele tiver o dom de línguas. Já expliquei um pouco sobre o dom de línguas, semana retrasada. Quando chegarmos no capítulo 14, vamos falar só do dom de línguas. E também de dom de profecia. E aí a gente vai ver a diferença. Mas fique sabendo que o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 14, para valorizar mais a profecia do que o dom de línguas. Paulo esvazia de importância o dom de línguas à luz do dom de profecia. Não é que ele não é importante, mas se comparado à profecia, o dom de línguas perde até a sua importância. De tanto que a profecia é mais importante. O que é a profecia? Consolar, exortar e edificar, segundo a Escritura Sagrada. Nós veremos isso quando chegarmos em 1 Coríntios capítulo 14. Só saiba que não é mais crente quem fala em língua. Não é mais crente quem é apóstolo. Não é mais crente quem é pastor. Não, isso não tem a ver. Isso tem a ver com os dons que Deus deu à igreja. Pastor, mas, nossa, eu queria tanto. O versículo 29 e 30 te responde esse eu queria tanto. Olha só. Eu vou fazer as perguntas e eu quero que vocês me respondam, ok? Nem essas vocês responderam? Como é que vocês vão responder as outras? Ok. Ah, tá, então tá bom. Isso. Nem essas vocês responderam? Misericórdia. O Jonas sabe que eu fico no 220. Então todo dia ele fala, pastor, calma, pastor. Calma, pastor. Escuta. Mas eu sou no 220, irmão. Vocês me aceitam assim? Fala um negócio aqui comigo, eu já estou pensando em 20 vezes lá na frente. É assim que eu sou. Me ajuda. Vamos lá, 29. Porventura, são todos apóstolos? Não. Não são todos apóstolos? Não. Nem todos da igreja são apóstolos? Não. Então tá bom. Ou todos profetas? Não. Não é para todo mundo ser profeta na igreja? Não. Ah, então tá bom. São todos mestres? Não. É para todo mundo ser mestre na igreja? Não. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso. Continua. Ou operadores de milagres? Não. Então não é todo mundo que tem que operar milagre na igreja, não? Não. Tá bom. Tem todos o dom de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Também não. Interpretam-na todas? Não. Também não. São perguntas retóricas. Não carecem de respostas. Eu te pedi para responder para fixar. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Aí quando chega aqui no 30, falam todos em línguas? Aí sim. Mas não. Porque a pressão hoje, oriundo das origens que nós temos, né? De estudo bíblico, você tem que falar em língua. Você tem que falar em língua. Fala em língua. Fala em língua. Como é que fala em língua? Vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Uma hora você fala em língua. Não é assim. Eu creio no dom de línguas apenas como idiomático. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Mas em 1 Coríntios 14 também existe uma pequena interpretação e possibilidade do dom também ser uma língua estranha. Eu não creio assim. Eu creio que o dom de línguas é a capacidade que Deus dá apenas para a pregação no Evangelho, em outros idiomas. Ok, se você pensa diferente, tudo bem. Só que você que pensa diferente ou pensa igual, o que você não pode fazer é... Todo crente tem que falar em língua para ser batizado com o Espírito Santo. Todo crente tem que falar em língua para ser espiritual. Todo crente tem que falar em línguas. Não tem. É o dom que Deus dá. Deus dá a quem Ele quer. Ah, pastor, mas lá em Atos, quem recebeu o Espírito Santo falou em línguas. Atos 8 não. Atos 2 sim. Atos 10 não. Perdão, Atos 2 sim. Atos 10 sim. Atos 19 sim. Atos 8 não. Começa por aí.
em Atos 8 em Samaria, o texto não faz menção de línguas, não faz. E eles receberam o Espírito. Em Atos 2, a língua ali era uma língua de nacionalidades, onde quem falava não era instruído naquela língua. O texto mostra para nós claramente que todos os homens que estavam em Jerusalém estavam ouvindo das grandezas de Deus na língua materna deles. Então, mesmo se fosse isso, não é essa língua de hoje que o pessoal nos exige falar quando recebemos o Espírito Santo. E aí também há um debate na teologia também, que a gente pode entrar nele numa outra oportunidade, quando se dá o batismo com o Espírito Santo. Só para vocês entenderem, existem dois pensamentos sobre isso, né? Quando se dá o batismo com o Espírito Santo, alguns compreendem que o batismo com o Espírito Santo se dá no ato da conversão. Então, quando a pessoa converte, ela já é inserida no corpo de Cristo pelo Espírito, batismo com o Espírito Santo. Outros entendem que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência. Então, primeiro você converte, e aí depois você busca o batismo até receber este revestimento de poder que te capacita a pregar o Evangelho. Então nós temos essas duas possibilidades aí no campo da teologia. Mas, voltando ao nosso assunto, o falar em línguas não é para todos. E aí a gente fica assim, pastor, mas eu queria tanto falar em línguas, será que eu não sou crente? Irmão, você é crente. Será que eu não tenho o Espírito? Você tem o Espírito. Talvez você só não tenha esse dom. E é fácil ter o dom de línguas, né? Difícil é ter o dom de generosidade. Difícil é ter o dom de mestre. Falar em língua é muito fácil, todo mundo quer. Mas eu quero ver ter o dom de governo. Não, pastor, vamos falar em língua que a gente roda, chora, emociona e vai embora. Aí todo mundo quer, irmão. Mas não tem só dom de língua na Bíblia. Tem 1 Coríntios 12, tem Romanos 12 e tem Efésios 4. Ok? Vocês combinaram que ia responder? Ok. Tá carente, hein, pastor? Aí vem o versículo 31. Entretanto, ou seja, porém, já que é assim, procurai com zelo os melhores dons. Eu já vi gente assim, tá vendo? Tem que procurar com zelo os melhores dons. Então, o melhor dom é o dom de línguas. Primeiro, quem te disse isso? Quem te fala isso? Não, o melhor dom é o dom de línguas, então procure ele. Mas primeiro, de onde você tirou isso no texto? Porque olha a sequência do versículo 31. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, o que Paulo está dizendo? Procure com zelo os melhores dons. Mas eu vou falar de algo mais importante, o amor. E aí a gente começa a semana que vem sobre o amor. Aí, no capítulo 14, ele vai falar qual é o melhor dom. Não é o de línguas, é o da profecia. E você pode procurar o tanto que quiser, porque essa palavra aqui, procurai, é realmente uma dedicação ardente, cuidadosa e etc. Só que você procura, você anseia, você pede, você clama. Só que sem esquecer o versículo 11 do capítulo 12. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Pastor, eu tenho que buscar? Tenho. Eu tenho que manter zeloso o meu coração pelo dom? Tenho. Eu tenho que dedicar-me a ele? Tenho. Mas quem dá? Deus. Como? Como lhe apraz. Então não é porque você está buscando um dom que você vai receber o dom. Você busca o dom. Você se dedica a ele. Mas é Deus que dá o dom que ele quer a você. Então o texto mostra, procurai com zelo os melhores dons. Está certinho. Eu não nego o texto bíblico. Está certinho. Só que não esquece do 11. E aí o final do 31 é: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ao invés de preocupar só com o dom, foca no amor. É mais importante. Tem gente que se o camarada tiver dom, meu irmão, você não quer saber como é que ele trata a igreja, como é que ele trata os irmãos, como é que ele trata a esposa, como é que ele trata o marido. Não importa. Importa é que quando ele prega, o fogo desce. Cuidado com isso. Eu já parei de me impressionar com o pregador. Eu quero saber como é que ele é no dia a dia.
Irmão, quem ama exala amor. Quem ama transmite amor. Eu parei de ouvir e de gostar de pregador que o fogo desce, mas que cobra 40 mil para pregar. Quem cobra 40 mil para pregar não ama a igreja. Quem cobra 50 mil reais para pregar numa igreja não ama aquela igreja. Não, mas quando prega o fogo desce. É ele que vai descer para o fogo do inferno. Isso aí você pode ter certeza. Eu prefiro quem ama do que quem faz descer fogo do céu. Ok? Então, se alguém tem muitos dons, porque essas pessoas têm dons, irmãos. Os mercenários da fé têm dons. Deus deu dons a eles. Mas eles usam de forma errada esses dons. Né? Então, quem tem dom, mas quem ama neste dom, para mim vale mais. E para Paulo também. Procure quem ama, não quem tem dom. Todo mundo tem dom, mas nem todo mundo ama como deveria amar. Não é isso? Semana que vem, então, a gente começa a partir do versículo 1. Quem não está vindo no estudo bíblico, eu tenho um pedido para vocês. Chamem. Convidem. Se cada um aqui chamar um, o pastor está chamando a gente para ir lá no estudo bíblico. Ele vai falar agora sobre o amor. Fala assim com ele. Vamos lá para você ver que você não ama ninguém? Convida sim. Convida sim. Vamos valorizar os nossos tempos de estudo. Ok, meus irmãos? Então você vai convidar um. Vamos orar? Alguém tem uma dúvida? Nós temos 8 minutos. Não, né? Então tá bom, vamos orar. Olha por nós aí, Jonas.